Oi pessoal, tudo bem com vocês? Essa é a nossa terceira e última aula sobre o conteúdo de reações químicas e teoria atômica de Dalton. Então, após esse conteúdo, nós vamos fazer uma revisão para a primeira avaliação de vocês. Combinado? Então vamos começar. Para finalizar esse conteúdo, a gente vai começar falando um pouco sobre a teoria atômica de Dalton. O que foi que Dalton propôs na sua teoria, que foi a primeira teoria atômica? Então, só lembrando que antes de Dalton vieram alguns filósofos que tiveram aí uma ideia do que seria átomo, mas nada com embasamento científico. Então, em questões científicas não eram muito levados em consideração, já que os experimentos, as reações que eles faziam não faziam muito sentido para justificativas e explicações que daqui a pouco a gente comenta sobre um pouco, certo? Então, veja só. Para Dalton, isso nessa teoria dele, na primeira teoria atômica, ele propôs algumas informações. Então, a primeira delas era que todas as substâncias eram formadas por átomos, o que de fato é verdade. Então, toda substância, tudo na natureza, toda matéria é formada por átomos, e a gente sabe que átomos, isso de acordo com a teoria dele, só lembrando mais uma vez. Então, de acordo com Dalton, todos os átomos de um mesmo elemento químico, que daqui a pouco a gente vai ver qual a diferença de átomo e elemento químico, então, todos os átomos de um mesmo elemento químico apresentavam características iguais, ou seja, tamanhos, massa. Consequentemente, átomos de diferentes elementos químicos apresentavam características diferentes, como massa e tamanho. Então, entre outras informações que ele também trazia aí na sua teoria, era que as substâncias simples eram formadas por átomos de um mesmo elemento químico. Consequentemente, as substâncias compostas eram formadas por átomos de diferentes elementos químicos. Outra informação que ele trouxe era que, dentro de uma reação química, os átomos se reorganizavam para formar novas reações químicas, que também a gente vai ver lá no início no decorrer dessa aula. Então, novamente, a última informaçãozinha que eu acabei trocando uma palavra. Então, para ele, todas as substâncias químicas, quando elas reagiam, os átomos eles se reorganizavam formando outras substâncias, certo? Eu falei outra reação química, mas dentro de uma mesma reação química, a gente tem ali substâncias diferentes que os átomos eles se misturam formando outras substâncias que depois a gente vai ver também como é que funciona. Entendido? Vamos para o próximo slide. Então vejam só. Para a gente entender um pouquinho sobre essas questões, sobre as informações que Dalton trazia em sua teoria, a gente tem que saber a diferença entre símbolos e fórmulas. Símbolos são todas aquelas letras de uma tabela periódica. Eu não sei se você já conhece, não sei se você já conhece a tabela periódica, mas eu trouxe um pedacinho dela aqui. Deixa eu pegar o laser. Então, ó, isso aqui é uma parte da tabela periódica que é chamada dos elementos representativos. São parte dos elementos representativos da tabela periódica. Então aqui, ó, a gente tem várias letras, alguns com uma letra, alguns com duas letras. Isso aqui são os símbolos que representam os elementos químicos. Então aqui, por exemplo, a gente tem o símbolo do oxigênio, que é o O, a gente tem o símbolo do flúor, que é o F, o símbolo do cloro, que é o Cl, e quando a gente junta esses átomos, que a gente tem aí com suas definições dentro da tabela periódica a partir de elementos químicos, então, por exemplo, se eu juntar aqui o elemento flúor, o átomo do elemento flúor com o átomo do elemento cloro, a gente tem aí a formação de uma substância, que para isso a gente precisa de uma fórmula, que é o que a gente vai ver também agora nesse mesmo slide. Então vejam só, quando a gente junta diferentes elementos químicos, a gente consegue formar fórmulas, que essas fórmulas dão aí origem a moléculas, certo? Então, mais uma vez, os elementos químicos representam os átomos e as moléculas, e as fórmulas representam as moléculas. As moléculas, ou as fórmulas, elas são formadas a partir dos elementos químicos, que quando a gente vê aqui, ó, por exemplo, a calcita, ela é formada por cálcio, por carbono e oxigênio. Aqui não estão todos os elementos químicos, mas a gente tem aqui, ó, o cálcio e o oxigênio. Entendido? Então, mais uma vez, fórmulas são formadas a partir da junção de símbolos. Então, só para a gente relembrar e entender novamente, mais resumidamente, os símbolos representam os elementos químicos, que a gente tem, por exemplo, o hidrogênio,
o oxigênio, o carbono, o nitrogênio, o ferro e o sódio. São representados por essas letras aqui, que são os símbolos. E a gente tem aqui as fórmulas, que são representadas através de substâncias, que a gente tem aí, por exemplo, o gás hidrogênio, o gás oxigênio, o gás ozônio, a gente tem a molécula da água, a gente tem a molécula do gás carbônico e a gente tem aqui a molécula da amônia. Então vejam que a gente tem aí os símbolos representando os átomos e as fórmulas representando as moléculas. Quando a gente passa aí para explicar as substâncias, elas se dividem em dois grupos. As substâncias se dividem em um grupo das substâncias simples e um grupo das substâncias compostas. As substâncias simples, como vocês já viram lá na teoria de Dalton, elas são formadas apenas por um elemento químico. Então, por exemplo, a gente tem aqui a molécula do gás hidrogênio, a molécula do gás oxigênio, molécula do gás ozônio, molécula do gás nitrogênio, molécula do gás bromo e molécula do gás do enxofre. Então, todas elas são moléculas e são substâncias, que são basicamente definições diferentes para a mesma coisa. Só que a gente só tem uma letra em cada um deles. Nesse caso aqui a gente tem duas letras, só que a primeira é maiúscula e a segunda é minúscula. Então indica também apenas uma substância, certo? Ou melhor, apenas um elemento químico. Então todos eles apresentam apenas um elemento químico, então se classificam como substâncias simples. Já as substâncias compostas, elas apresentam mais de um símbolo, mais de um elemento químico. Por exemplo, as substâncias compostas apresentam dois ou mais elementos químicos, como é o caso da água, que a gente tem aqui o hidrogênio e o oxigênio. A gente tem o gás carbônico, que é formado pelo carbono e o oxigênio. A gente tem a amônia, que é formada por nitrogênio e hidrogênio, e assim sucessivamente. Então, vejam só, quando a gente tem mais de um elemento químico presente dentro de uma molécula, dentro de uma substância, a gente chama ela de substância composta. Se a gente só tem uma substância, ou melhor, se a gente só tem um elemento químico dentro da substância, a gente chama ela de substância simples. Entendido? E, para vocês entenderem de forma mais ilustrada, a gente tem aqui essas substâncias apresentadas de acordo com essas bolinhas aqui, que vão representar os seus respectivos elementos. Então, por exemplo, está bem pequenininho aqui, não sei se vocês vão conseguir ver no vídeo, o gás hidrogênio é formado por duas bolinhas aqui, cada bolinha é um átomo, por dois átomos de hidrogênio. O gás oxigênio também são formados por duas bolinhas vermelhas, que são os átomos de oxigênio. Então veja, aqui e aqui, em cada uma das situações, só apresenta um tipo de bolinha, ou seja, um tipo de elemento químico. Já, por exemplo, deixa eu ver. Por exemplo, o etanol. O etanol, a gente consegue identificar que existem três bolinhas diferentes. Ou melhor, duas bolinhas diferentes, que são as cinzas e as vermelhas, que são carbono e oxigênio. Então, ou melhor, tem outra aqui, porque eu não vi. A gente tem aqui as bolinhas pequenininhas, que são as brancas, que são os hidrogênios. Então, aqui a gente tem bolinhas brancas, bolinhas cinzas e bolinhas vermelhas. Então, aqui a gente tem mais de um elemento químico, então aqui a gente tem uma substância composta, e essas aqui são substâncias simples. Novamente, nessa ilustração aqui, cada recipiente, se apresentar bolinhas de cores diferentes, que cada bolinha vai representar um átomo diferente, a gente tem substâncias compostas. Se só apresentar bolinhas de uma mesma cor, ou seja, apenas um tipo de átomo, a gente tem as substâncias simples. E isso, pessoal, para a gente pegar essas substâncias e reorganizá-las formando outras substâncias, como a gente também viu na teoria de Dalton, a gente precisa entender que existem 4 tipos diferentes de reações químicas. Então, as reações químicas é o que dá origem a outras substâncias. Então, se eu pegar uma substância e misturar com a outra, eu formo uma nova substância a partir da reorganização desses átomos. Então, como é que acontece isso? Acontece isso a partir de 4 tipos de reações químicas, que são chamadas reações químicas de adição, reações químicas de decomposição, reações químicas de simples troca e reações químicas de dupla troca. Vocês vão entender cada uma delas agora. Então, vejam só, eu coloquei em vermelho as que são um pouquinho mais complexas, que na verdade não é complexo, mas são as menos fáceis de entender. Então, por exemplo, vou começar aqui por essa letra B. Essa letra B você vê que tinha apenas uma substância composta, veja que só tem uma substância, que é formada por M, G, C e O.
essa substância aqui, ela se dividiu em duas outras substâncias, ou seja, ela se decompôs. O nome acaba sendo um pouco autoexplicativo. Então, a gente tem apenas uma substância, se decompôs em duas outras substâncias, então esse é um tipo de reação de decomposição. Nessa letra C é o inverso. Veja que a gente tem aqui duas e se transformou em apenas uma. Então, isso aqui, vejam que o nome também é autoexplicativo, é a reação de adição. Peguei duas substâncias, juntei elas e formei uma nova substância. Então, aqui a gente tem a reação de adição. Nessa aqui de cima, a gente tem a reação de simples troca. Como é que funciona a reação de simples troca? A gente tem aqui dois átomos que apresentam cargas iguais, então aqui não foi mostrado para não dificultar vocês por enquanto. Então, aqui a gente tem o chumbo e aqui a gente tem o hidrogênio. Então, essa substância aqui, ou melhor, esse elemento químico, esse átomo, ele veio aqui e tomou o lugar do hidrogênio. Com isso, esse hidrogênio saiu. Então, veja que agora a gente tem a substância PbSO4. Antes era H2SO4, agora é PbSO4. Porque o H2 saiu e o Pb entrou. Então, é simples troca. No caso da dupla troca, a gente tem aqui duas substâncias compostas. E o primeiro átomo de cada uma delas acabou sendo trocado. Então, quando a gente tem aqui um átomo com a carga positiva, que aqui a gente não está mostrando para não dificultar vocês, e outro com carga positiva, que são os primeiros, os que vêm na frente e os que têm as cargas positivas, eles trocam de lugar. Então veja que aqui eu fiquei com o H2O, que ele trocou de lugar, e aqui eu fiquei com o sulfato de cobre, certo? Que é o CuSO4. Então aqui a gente tem os 4 tipos de reações químicas. Novamente, reação química de decomposição, de adição, simples troca e dupla troca. Mas, outra informaçãozinha para complicar um pouquinho a vida de vocês sobre reações químicas é que a gente tem que ter uma coisa que acabe tendo relação com aqueles conteúdos que a gente viu na aula passada, que é a lei de Lavoisier e a lei de Proust, ou seja, lei de conservação de massa e lei das proporções. Então, para isso, a gente precisa fazer uma coisa chamada balanceamento químico. O que é isso, professor? A gente precisa ter as mesmas quantidades de um lado e de outro, como a gente já estudou. Então, por exemplo, aqui a gente tem o KBr, e aqui a gente tem o Br2 e o K2. A gente tem aqui um tipo de reação, vocês lembram? Decomposição. Tem uma substância só, se decompôs em duas outras. Só que veja que a quantidade não bate. Por quê? Eu tenho um K desse lado e um K desse lado. Ok. Só que veja que aqui a gente só tem um Br e aqui a gente tem 2. Então, para isso, a gente faz uma coisa chamada balanceamento. Como é que faz isso? Eu vou pegar aqui a caneta para mostrar a vocês. O lado que tem menos, eu tenho que acrescentar a mesma quantidade do lado que tem mais. Então, por exemplo, aqui eu tenho 2, certo? E aqui eu tenho 1. Só que eu não posso colocar um 2 embaixo do BR da mesma forma que está desse lado daqui. O que eu faço? Acrescento um 2 aqui na frente. Isso quer dizer que agora eu coloquei duas porções dessa mesma substância. Só que quando eu faço isso, eu multiplico essa substância daqui. Então agora ela ficou com 2 também, da mesma forma que a do outro lado. Lembrando que aqui a gente tem reagente e aqui a gente tem produto. Então a gente ficou com a quantidade de BR igual no lado dos reagentes e do lado dos produtos. Só que quando eu coloco 2 na frente, eu também multiplico a outra substância que vem junto com o BR. Então agora eu fiquei com 2K, que é o potássio. Mas do outro lado só tem 1. O que é que eu faço agora? Coloco 2 aqui também. Então veja, no balanceamento a gente coloca os números na frente e não depois da substância, igual já estava aí na reação química. Então veja que eu coloquei. Deixa eu pegar o laser. Eu coloquei 2 aqui na frente para poder acrescentar 2 no BR para completar e ficar igual a esse aqui. Que aqui tem BR2. A gente não pode colocar o 2 aqui na frente, igual a esse aqui, porque isso aqui é uma coisa que tem dentro da molécula. Então a gente não pode mexer na molécula. Então eu só faço acrescentar outra porção do que eu já tinha. Então no lugar de eu acrescentar uma porção de KBr, eu acrescentei 2 porções. Aí nesse caso eu multipliquei tanto o K quanto o BR. Então fiquei com 2K,
coloquei aqui, e com 2BR que já tem aqui, certo? Vamos para a outra. A outra é um pouquinho mais simples. Então, ó, eu tenho aqui 2 e 2O, só que desse lado só tem um de cada um. Quando eu não tenho nenhum número informando, é porque só tem um, certo? Então, o que eu faço? Esse aqui é bem simples, eu vou colocar aqui o número 2 na frente. Com isso, eu fiquei agora com 2 e O2, juntando, fiquei com 2 em O2. Consegue entender? Então, ó, multiplica isso aqui por 2. E esse daqui também por 2. Então, eu fiquei com 2 de cada um, da mesma forma como já está aqui. Certo? Vamos para o próximo. Esse daqui, ó, a gente tem o N2 e o CA. Mas aqui a gente tem o CA3 e o N2. O que eu faço? Vamos ver cada um como é que está a situação. Eu tenho N2 aqui e aqui eu também tenho N2. Então ele por enquanto está ok. Só que aqui eu tenho um só CA. Ó, quando não mostra nenhum número é porque eu só tenho um. E aqui eu tenho 3. Então a única coisa que eu vou fazer é colocar um 3 aqui. E balanceei. Certo? Então veja que agora eu tenho 2 aqui do N igual aqui. E 3CA da mesma forma que está aqui. Certo? Vamos para o próximo. Nesse daqui, ó, a gente tem um N e 3 CLs. E aqui eu tenho 2 N's e 2 CLs. O que eu faço? Vamos começar a fazer um balanceamento só com números pares. Nunca façam com números ímpares, porque pode dar errado. Então, vamos lá. Vocês vão achar a melhor forma de vocês fazerem isso, certo? Mas vão tirando dúvida com a professora também, porque esse conteúdo aqui no início é um pouquinho complicado para quem tem dificuldade com matemática. Mas é só usar a lógica e colocar a mesma quantidade de um lado e do outro. O que eu faço? Se eu colocar um 2 aqui na frente, eu agora vou ficar com 2 N's e 2 vezes 3, 6. Então eu estou com 2 N's e 3 CLs. O N ficou ok. O N não mudou nada porque eu acrescentei aqui e eu balanceei. Só que o CL, ele tem 2 aqui. E aqui agora ele está com 6, porque eu multipliquei 2 vezes 3. Então eu só faço colocar um 3 aqui, ó. Porque 3 vezes 2 também é 6. Então eu fiquei com 6 CLs de ambos os lados e 2 N2 de ambos os lados. Vamos para o próximo e último. Aqui eu tenho, ó, o HBr e o H2 e o BR2. Veja que eu tenho, do lado dos produtos, eu tenho 2 de cada um. E desse aqui, do lado dos reagentes, eu tenho 1 de cada um. Então eu só faço colocar um 2 aqui na frente. Aí fica, ó, 2 vezes 1, 2. 2 vezes 1, 2. Ficando totalmente balanceado. Entenderam? Espero que vocês tenham entendido. Esse conteúdo ele não é tão fácil. Na verdade, ele é fácil, mas ele é um pouquinho complexo, como eu falei, para quem tem um pouquinho de dificuldade com matemática. Mas, na prática, vocês conseguem entender e conseguem ficar muito bom nesse conteúdo. Então, gente, próxima aula vai ser aula de revisão e a gente tirar as dúvidas que possivelmente tenham surgido durante essas 3 aulas sobre esse conteúdo. Certo? Então, tchau e até a próxima aula.